Meus amigos, existe a estreia ideal e existe essa do Dorival Júnior pela seleção brasileira. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais convidando você o quê? A comemorar a vitória da seleção brasileira depois de 3 derrotas consecutivas e um 2023 tenso, desanimador em alguns momentos. Depois da Copa do Mundo, nós estamos no terceiro treinador, né? Tivemos o Ramon, tivemos o Diniz e agora a estreia do Dorival Júnior. Depois de uma sequência de derrotas, a Inglaterra há 10 jogos sem perder, eram 8 vitórias e 2 empates depois da Copa do Mundo, jogando em casa, né, em Wembley, muitos jogadores da seleção cortados, a força máxima que o Dorival não queria botar em campo não pôde. Então o cenário era todo favorável para mais uma desilusão. Porém, a seleção brasileira jogou bem e ganhou da seleção da Inglaterra, coisa que não fez ainda neste novo Wembley. Ou seja, de 2007 para cá, o Brasil nunca tinha vencido a Inglaterra em Wembley. Normalmente, o histórico lá é muito equilibrado. O Brasil ele tem pouquíssimas vitórias em Wembley, tem muitos empates, né? É verdade. Perdeu mais do que ganhou para a Inglaterra jogando na Inglaterra e conseguiu uma vitória que é emblemática, não deixa de ser histórica e acho que muito importante para recolocar algumas situações nos trilhos. A gente vai esmiuçar aqui bonitinho, atuação por atuação, o jogo coletivo, as escolhas do Dorival, o gol do Endrick, as perspectivas e por aí vai. E aí eu queria, obviamente, trazer para mim um mérito, porque antes do jogo eu avisei uma parada que quem foi na minha se deu bem. Mas eu falei lá no Twitter, eu falei, rapaz, tá valendo colocar um negocinho no Brasil, hein? O Brasil estava pagando na PagBet 3,85 e tinha casa pagando até mais, mostrando o quanto o Brasil não era favorito. No caso da PagBet, o prognóstico acho que foi mais dentro da realidade. De novo, o desenho estava todo para a seleção inglesa, assim, as ferramentas para a vitória ou para jogar bem, elas estavam mais com a Inglaterra do que com o Brasil e todas as casas de aposta entenderam isso. Portanto, quem foi na minha, e eu ainda botei no Instagram algumas possibilidades ali, que a gente chama de mamãe PagBet, olhando para o Brasil vencer um dos dois tempos, o Brasil marcar pelo menos um gol, o Endrick marcar gol, tinha várias coisas ali legais. Quem me acompanha lá no Instagram ficou ligado. Então, se você não brinca ainda na PagBet, ó, aponta o QR Code para cá, se você estiver vendo numa tela grande. Se estiver vendo numa telinha menorzinha ou no próprio celular, você clica no link que está na descrição do vídeo, cai dentro e começa a brincar sempre com responsabilidade, beleza? Seguinte, seleção brasileira venceu a Inglaterra num cenário, de novo, hostil, difícil. Eu até trouxe lá a informação de que a Inglaterra, eu fiz a transmissão no YouTube da TNT, que a Inglaterra não perdia 10 jogos e tal, mas eu lembrei na transmissão, falei, ó, a Inglaterra, depois da Copa do Mundo, enfrentou Malta 2 vezes, Macedônia do Norte 2 vezes, teve um amistoso com a Austrália, teve um amistoso com a Escócia, jogou com a Ucrânia 2 vezes, num cenário da Ucrânia tensa, como a gente sabe, há um bom tempo, e de fato o único grande jogo que a Inglaterra tinha feito de nível de enfrentamento foi contra a Itália, também 2 vezes. Num geral, o nível de enfrentamento da Inglaterra depois da Copa do Mundo foi pior que o do Brasil. O Brasil pegou Marrocos, que foi semifinalista da Copa do Mundo, o Brasil pegou, por exemplo, Senegal, um time muito forte, inclusive não conseguiu ganhar, e o Brasil recentemente teve uma sequência de Colômbia, Uruguai e Argentina. Esses jogos a Inglaterra não teve. E aí eu não estou diminuindo em nada o trabalho do Southgate, que é muito bom, apesar de eu achar que a Inglaterra podia jogar muito mais. O Southgate levou o time para uma final de Euro, para uma semifinal de Copa, ele tem jogadores, só tinham 3 jogadores da Inglaterra convocados que não atuam na Premier League, então todo mundo é num sarrafo lá no alto. Ele também tinha desfalques, é bem verdade. Porém, tudo era pró-Inglaterra. O Brasil, ele botou uma escalação em campo, eu vou mostrar já já, que só tinha 3 titulares do jogo contra a Argentina. 3 titulares do jogo contra a Argentina. É muito pouco, né? Rafinha, Rodrigo
e Bruno Guimarães. Era um time todo novo, com 5 estreantes, com jogadores que atuam no futebol brasileiro, que a gente acha que tem um grande abismo, e numa média geral tem mesmo, de intensidade, de nível de enfrentamento, mas acho que ficou muito claro no amistoso que a grande diferença, muitas vezes, para o nível do jogo é a arbitragem e qualidade do gramado. Né? A arbitragem deixando o jogo seguir, mesmo um jogo tenso, pegado, mordido, com muita falta no primeiro tempo. O Brasil fez 12 faltas só no primeiro tempo, 13 na real, só no primeiro tempo. Então, estava uma pegada grande, mas de uma maneira geral, o árbitro com critério, com conceito, o campo fazendo o jogo rolar, foi um amistoso de nível excepcional, que há muito tempo eu não via. E valeu muito, tanto para o Brasil quanto para a Inglaterra. Obviamente que a Inglaterra levou o amistoso num nível e o Brasil num outro nível. Isso ficou evidente quando o Brasil recuperava a posse de bola, no gol do Endrick, o nível de comemoração, quando o jogo acabou, e na quantidade de substituições ali na metade do primeiro tempo, na metade do segundo tempo, perdão. A Inglaterra se deu ao luxo de testar muito mais quando o jogo estava ali ainda no desenrolar do que o Brasil. O Dorival foi fazer as 2 últimas substituições já para garantir o resultado na reta final do jogo. Então, o lugar que o Southgate ocupa hoje é um, o do Dorival é outro completamente diferente. Mas no campo, o Brasil não só enfrentou a Inglaterra de igual para igual, como em vários momentos jogou melhor do que a Inglaterra num jogo de fato assim muito emblemático para a seleção brasileira, muito emblemático, obviamente, para o Endrick, que foi o autor do gol da vitória, muito emblemático para os estreantes. Acho que basicamente todos jogaram muito bem e a gente tem, repito, uma escalação que só tinha 3 jogadores no time titular contra a Argentina. Assim, é muito pouco, né? O time jogou com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, a linha de defesa. Dos 5 da defesa, 4 eram estreantes na seleção. O Bento, o Wendel, o Lucas Beraldo, o Fabrício Bruno. Só o Danilo já tinha jogado na seleção. No meio-campo, você tinha o João Gomes estreando com Paquetá e Bruno Guimarães. Um meio-campo 100% de Premier League dentro e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. E aí o Dorival fez algo muito legal entre Rodrigo e Vinícius Júnior. Os dois trocaram de posição na profundidade em vários momentos e confundiram muito a defesa da Inglaterra, tanto que o Brasil fez transições muito rápidas, buscando o Rodrigo, buscando o Vinícius, buscando o Rafinha, e levou muito perigo, né, no primeiro tempo. Assim, o Brasil teve até mais chances claras no jogo como um todo do que a Inglaterra, que ficou na bola aérea incomodando muito o Brasil, mas no geral o Brasil com a bola no pé criou muito mais do que a seleção inglesa, né? Mandou bola na trave, teve chance cara a cara. O meio-campo do Brasil fez um jogo muito preciso, né? Acho que o Paquetá foi o grande nome do Brasil no meio-campo, depois o João Gomes e depois o Bruno Guimarães, se a gente for fazer uma hierarquia de quem jogou mais no meio-campo. Na defesa, acho que todo mundo foi num nível muito alto, né? Porque o Bento fez um jogo muito seguro, o Wendel fez um jogo muito correto, como ele já vinha fazendo desde que voltou a ser titular no Porto. Jogou 2 jogos muito bons com o Arsenal no mata-mata da Champions. O Beraldo fez um jogo também muito preciso. O Fabrício Bruno fez um jogo muito preciso. E o Danilo, assim, sempre oculto, mas errando quase nada, né? Então, o sistema defensivo do Brasil errou muito pouco. O Bruno Guimarães, em alguns momentos no primeiro tempo, acho que deu muito espaço ali na frente da zaga para finalização e tudo. A Inglaterra é um time muito forte, né? Teve o Phil Foden um pouco escondido do jogo, mas o Bellingham participando muito, o Gallagher fazendo um jogo muito interessante, o Rice ali dando ritmo no meio-campo, o Anthony Gordon fez um jogo muito legal. Acho que o Watkins é que ficou um pouco à parte, né? O Brasil encaixotou o camisa 9 da Inglaterra e ele mal tocou na bola. O Walker foi substituído muito cedo, o que acabou podia facilitar a vida do Vinícius Júnior, porque o embate entre os dois ia ser muito legal. Stones e Maguire fazendo o centro da defesa, o Maguire até depois foi substituído, e o Ben Chilwell fazendo um jogo abaixo, né? Então, se você olhar no papel, em termos de rodagem, de nível de experiência e tudo, a Inglaterra, repito, tinha vantagem. Isso no campo não aconteceu. O Brasil conseguiu picotar o jogo quando precisou ali nas faltas, né? Uma intensidade muito grande, às vezes até confundida com a afobação, mas saindo da pressão alta da Inglaterra, né? A Inglaterra subia a linha para marcar e o Brasil conseguia fazer o campo abrir muito rápido e o Brasil sem bola marcando em um bloco mais baixo, né? Tentando atrapalhar a circulação de posse da Inglaterra. A Inglaterra é um time que tenta propor ali, mas às vezes é lento nessa proposição, e com o Foden a parte do jogo, ou jogando um pouco abaixo do que ele vem jogando no City, ficou
ruim para a Inglaterra criar chances claras ali com a bola rolando, né? A maioria veio, de fato, de bola parada. Acho que o grande protagonista do jogo foi a seleção brasileira. Porque, de novo, depois de 3 derrotas consecutivas, de um ano muito ruim, de presidente sendo afastado e voltando, treinador interino, depois um treinador que seria um interino mais ou menos, e aí depois o Dorival, que não era o plano A e não era o plano B, tinha tudo para dar errado esse desenho. O Brasil vai para 2 amistosos muito difíceis, contra a Inglaterra e contra a Espanha. A Inglaterra hoje acima do Brasil no ranking da FIFA, mas no campo, de novo, o protagonista do jogo foi o Brasil. E o Dorival colocando uma escalação em que algumas peças eram bola de confiança dele, né? No caso do Beraldo, no caso do João Gomes, e eu não vejo problema nenhum nisso. O Douglas Luiz joga mais com o João Gomes, ou vem jogando mais com o João Gomes, concordo. Mas na hora de decidir ali, eu acho que o João ganhou muito pela confiança. A mesma coisa o Fabrício Bruno. Se você for olhar o Fabrício Bruno ou o Bremer, quem vem jogando mais? O Bremer. Mas o Fabrício Bruno foi de confiança do Dorival no Flamengo. O João Gomes foi pilar do Flamengo, do Dorival no meio campo. Então, assim, não tem muito como você julgar a escolha do Dorival ali, que fez substituições também demoradas, mas que foram efetivas. Porque no gol do Brasil, 4 jogadores participaram do gol. 3 saíram do banco de reservas. O Savinho, o Andréas Pereira e o Endrick. O Andréas Pereira, inclusive, dando um passe absurdo, né? Uma achada maravilhosa para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior acabou perdendo o gol, mas o Endrick acompanhou o tempo inteiro a jogada, marcando a linha de impedimento para ficar em condição e fazer 1-0, que é um resultado histórico. De novo, é muito difícil ganhar da Inglaterra em Wembley, o Brasil não tem esse hábito, e ganhou com o gol de um moleque de 17 anos, fazendo o primeiro gol dele na seleção brasileira. Então, assim, não tem como não se arrepiar, porque o cenário ele era embaçado, o cenário ele era difícil, o Brasil ele não era favorito, com uma porrada de estreantes, e os estreantes, basicamente todos, fazendo um jogo muito bom, né? Perto do erro zero. E acho que essa é a grande notícia. É óbvio que a foto que vai para o mundo é a foto do Endrick, é o sorriso do Endrick, é a brasilidade do Endrick representada no gol, o grito que ele dá comemorando e o choro dele depois mostram o quanto esse resultado era importante para a seleção brasileira, quanto era importante para ele, Endrick, e o quanto era importante, óbvio, o Dorival, que começa mais do que com o pé direito, né? Ele tem muito mérito na organização da seleção desse jogo. O Brasil deixou pouquíssimos buracos, não sobrecarregou lado de campo nenhum, assim, espalhou o time muito bem espalhado no campo. De novo, não dando chances claras para a Inglaterra com a bola rolando e criando várias dentro da proposta que ele queria, usando o que o Brasil tinha de melhor, né? A qualidade no meio para respirar e a velocidade de um trio de ataque com muita movimentação e liberdade, né? O Rafinha acho que fez um primeiro tempo abaixo e cresceu no segundo. O Rodrigo fez um jogo muito bom enquanto aguentou, e o Vinícius Júnior um jogo de muita participação, né? Ele perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro, é verdade, mas essas chances elas só foram possíveis porque ele tem uma explosão e uma velocidade sobre-humanas. Então o Vinícius hoje acho até que chamou mais o jogo do que naturalmente a gente vê o Vinícius fazer na seleção brasileira. Assim, é um início promissor para o Dorival. Vamos ver o que vai acontecer no jogo contra a Espanha. Acho a Espanha nesse momento mais frágil até do que a Inglaterra, mas tem uma qualidade com a bola, né, uma valorização da posse, de busca por espaço, e joga diferente do que o time da Inglaterra. Então, assim, vai ser um outro desafio que o Brasil vai pegar, né? Um outro modelo de jogo, é uma outra forma de jogar. O Brasil vai ter que se organizar, talvez de outro jeito, sem bola, e para atacar, acho que fazer a Espanha correr para trás é o melhor dos mundos. E aí vamos ver o que o Dorival vai pensar, se ele vai mudar alguma coisa, se ele de repente coloca o Endrick como titular, se ele bota o Andrés como titular, se ele vai fazer mexidas e alterações, ou se ele vai tentar manter minimamente ali uma espinha dorsal. Mas, de novo, um time praticamente começando do zero, com alguns ali que tem rodagem de seleção, mas com muitos estreantes. E o Brasil terminando o jogo com 4 jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Porque o Bento atua no futebol brasileiro, o Fabrício Bruno atua no futebol brasileiro, Pablo Maia e o Endrick. E o Brasil venceu com um gol de Brasileirão, né? Porque o Endrick ainda está no Palmeiras. Então, acho isso curioso para aqueles que, de novo, veem um abismo
técnico, intenso, como se nada aqui funcionasse. Não é bem assim, né? Acho que depende do cenário, depende do contexto. E a zaga Fabrício, Bruno e Beraldo era uma zaga de Brasileirão até um dia desse. Foram 2 dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro da última temporada. Muita gente colocou o Fabrício Bruno na seleção do campeonato, alguns colocaram o Beraldo, quase todo mundo colocou o Murilo, né, que ficou no banco de reserva, zagueiro do Palmeiras, mas o Fabrício e Beraldo formando uma zaga de Campeonato Brasileiro há 3 meses atrás, e jogando no nível de novo de quase erro zero, tendo que conter jogo aéreo da Inglaterra o tempo todo, posicionamento preciso, o Fabrício Bruno correndo e dando o bote certo. Ele salvou um gol do Watkins no primeiro tempo, que seria certo, né, praticamente. Ele chega com muita explosão na bola, antes do atacante da Inglaterra, inclusive. Então, cara, eu só vejo pontos positivos nesse amistoso, nesse 1-0 do Brasil. Eu não vejo nada de crítica, assim. Se for fazer uma análise aqui e ali, por exemplo, o Bruno Guimarães acho que fez um primeiro tempo abaixo. No segundo ele cresce muito. O Paquetá estava muito afobado, muito afim de jogo, escapou de ser expulso, né? Ele não foi expulso, talvez, porque o jogo era amistoso. Mas, no geral, que estreia da seleção brasileira, e vamos ver se isso vai se manter. Mas esse sentimento, essa sensação de ver um time organizado, jogando bem, com tesão, afim e tendo resultado, desde o ciclo do Tite não aconteceu, né? Então, assim, palmas para Dorival Júnior.